Muito bem, vamos continuar, Sandra. Eu estava falando aqui então de Jesus Cristo, vamos voltar aí, não é? Eu dizia então que a vida de Jesus é muito bem detalhada historicamente, geograficamente. Está com o Evangelho dizendo que foi condenado pelo 5º procurador romano da Judéia, Pôncio Pilatos. Exatamente. Uma vez eu estava lá nessas visitas, nessas viagens, Sandro, e nós fomos lá à beira-mar, né, do mar Mediterrâneo, onde ficava a casa de verão do Pilatos. Né? E o que os arqueólogos encontraram? Uma pedra escrito lá, aqui a casa de Pôncio Pilatos. Entendeu? Quer dizer, então, exatamente como fala o Evangelho, os arqueólogos encontraram. Então, não é fantasia. Está aqui o 5º procurador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, que foi procurador de 27 até 37 depois de Cristo, nomeado por César Tibério, o imperador romano. Então, é ali, ipsis liter, não tem chute, entende? Vamos lá. Pode rodar aí para nós, o Eli. Bom, mas vamos ver aqui alguns documentos romanos falando de Cristo. Vejam, não são documentos da igreja, são documentos de escritores, historiadores não cristãos, pagãos, romanos, do ano 110 até o ano 120. Vejam bem, esses documentos. Vamos lá. Tácito, eu faço questão até de botar o nome inteiro dele ali. Se você quiser conferir, entra na internet, por exemplo, no Wikipedia você vai encontrar, e outras fontes, né? O seu Publius Cornelius Tácitus, que viveu de 55 até o ano 120, o que ele diz? Historiador romano, escritor, orador, cônsul romano, no ano de 97, e procônsul na Ásia romana, no ano 110 até 113, falando do incêndio de Roma, que aconteceu no ano 64, quando Nero botou fogo lá em Roma, não é? Apresenta uma notícia exata sobre Jesus Cristo, uma notícia curta, mas exata. Veja, lá no primeiro século, a notícia do Tácito era essa, o historiador romano. Um boato acabrunhador atribuía a Nero a ordem de pôr fogo na cidade. Vai. Então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou culpados e entregou às torturas mais horríveis esses homens detestados pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristãos. Ora, cristão vem de quem? Vem de Cristo. Tá certo? Vai. Esse nome vem de Cristo, que sob o reinado de Tibério, foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Está aí um historiador romano do primeiro século, narrando o que está no Evangelho. Tácito, imperador, um escritor romano, tem nada a ver com a igreja, falando de Jesus Cristo. Alguém pode dizer que Jesus Cristo não existiu? Que Jesus Cristo foi um mito? Nero, no ano de 64, fez a primeira perseguição, matou um monte de cristãos nas arenas, queimados, degolados, porque eram seguidores de Cristo. E o Tácito escreveu essa coisa. Ele continua dizendo, esta seita perniciosa, que era o cristianismo na época, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, não somente na Judéia, onde tinha sua origem, mas na própria cidade de Roma. Está aqui a obra dele, nos Anais 1544 de Tácito, primeiro século. Eu quero ver alguém desmentir isso. Eu quero ver algum historiador, algum cientista desmentir. Não é um documento da igreja, é um documento romano. Bom, vamos em frente. Plínio o Jovem, outro cidadão romano. O nome dele era Caius Plínius Cecílius Secundus, que viveu de 61 até 114, contemporâneo do Tácito, e que era sobrinho de Plínio, chamado o Velho, que foi governador romano da Bitínia, na Ásia Menor, e que escreveu uma carta ao imperador romano Trajano, aquele que também perseguiu muitos cristãos, no ano 112, dizendo o seguinte, os cristãos, então veja, Plínio escrevendo, os cristãos estavam habituados a se reunir em dia determinado, antes do nascer do sol, e cantar um cântico a Cristo, que eles tinham como Deus. Está aqui, documento do primeiro século, de um escritor romano, falando de Cristo. Que os cristãos se reuniam no domingo para celebrar Cristo. Está aí epístolas, né? A referência direitinho. Outro cidadão romano, Suetônio, qualquer historiador conhece esses caras. Suetônio, Caius Suetônios Tranquilius, que viveu também no primeiro século, 69 a 126,
contemporâneo de Suetônio, contemporâneo, né, dos outros. Historiador romano, no ano 120, referindo-se ao reinado do imperador romano Cláudio, que foi um reinado de 41 até 54, aquele Cláudio que expulsou os judeus de Roma, né, afirma que esse expulsou de Roma os judeus, que, sob o impulso de Crestos, que era uma forma equivalente a Christos, em grego Cristo, tá certo? Se haviam tornado causa frequente de tumultos. Deixa eu explicar isso daqui. O Cláudio, imperador romano, confundia os judeus com os cristãos. Por quê? Roma tinha muitos judeus. Porque os judeus, vocês sabem, por causa da diáspora, né? Jerusalém foi destruída no ano 70 antes de Cristo pelo general Pompeu. Então, muitos judeus foram trazidos prisioneiros para Roma. Então, Roma tinha muitos judeus. Quando o cristianismo apareceu, eles confundiam. Por quê? Porque eram as únicas religiões monoteístas que só falavam de um Deus. Então, o Cláudio, imperador romano, expulsou os judeus e confundia os judeus também com os cristãos. É o que narrou aqui esse cidadão. E aí, o documento dele está aí, Vita Claudi, a vida de Cláudio, né? 25. Então, esses são documentos de escritores romanos, pagãos, que não tem nada de cristão. Vamos em frente. Esta informação coincide com o relato dos Atos dos Apóstolos, lá onde a gente lê, em 18:2, que Cláudio, né, decretou que todos os judeus saíssem de Roma. Essa expulsão ocorreu por volta do anos 49, 50. E Suetônio, mal informado, julgava que Cristo estivesse em Roma provocando as desordens. É o que o Suetônio entendia, segundo os historiadores. Bom, agora vamos ver o documento dos judeus. Também não são cristãos. Você sabe que os judeus são os primeiros perseguidores dos cristãos. Mataram Estevão, perseguiram Paulo, perseguiram os apóstolos, mataram Tiago Maior. Documentos judaicos, dizendo o quê? Vamos lá, o Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é uma coleção de leis e comentários históricos dos rabinos judeus posteriores a Cristo. Apresentam passagens referentes a Jesus, os documentos judeus falando de Jesus. Vamos ver. Note que os judeus combatiam a crença em Jesus, daí as palavras adversas a Cristo. Eles eram inimigos de Cristo, do cristianismo. Tá? Bom, o tratado chamado Sanhedrin, que é um Talmud da Babilônia, porque os judeus têm Talmudes de vários lugares. O Talmud da Babilônia diz o seguinte: na véspera da Páscoa, suspenderam a uma haste Jesus de Nazaré, documento judaico. Vai. Durante 40 dias, um arauto à frente dele clamava: merece ser lapidado, porque exerceu a magia, seduziu Israel e levou à rebelião. Quer dizer, inimigo de Cristo, condenando Cristo. Vai. Quem tiver algo para o justificar, venha proferi-lo. Né? Nada, porém, se encontrou que justificasse, então suspenderam a haste na véspera da Páscoa. Está aí, um documento dos judeus narrando a crucificação de Cristo na véspera da Páscoa. A Páscoa judaica do sábado, Cristo foi crucificado na sexta-feira. Então, documentos romanos, documentos judaicos, lá do 1º e 2º século. Bom, Flávio Joséfo, outro historiador judeu, também aí, do século I, do ano 37 até o ano 100. Nós temos escrito as aulas de Joséfo até em português hoje. Né? Fariseu, escreveu palavras impressionantes sobre Jesus. Inclusive, alguns acham que Flávio Joséfo teria se convertido ao cristianismo. Bom, mas olha o que esse homem escreve. Por essa época, apareceu Jesus, homem sábio, se é que há lugar para o chamarmos homem. Né? Porque ele realizou coisas maravilhosas. Foi o mestre daqueles que recebem com júbilo a verdade e arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. Por denúncia dos príncipes da nossa nação, Pilatos condenou ao suplício da cruz, mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, porque ao terceiro dia ele lhes apareceu ressuscitado, como o anunciaram os divinos profetas, juntamente com 1000 outros prodígios a seu respeito. Vai. Ainda hoje, subsiste o grupo que, por sua causa, ainda hoje, quer dizer, no século I, quando ele escreveu isso, ainda hoje subsiste o grupo que, por sua causa, recebeu o nome de cristão.
Está aí. É só você pegar a obra em português, Antiguidades Judaicas, do Flávio José, você vai encontrar lá, né, nessa referência aí, essa citação. Um escritor judeu do primeiro século narrando o que aconteceu com Jesus. Quer dizer, bate ipsis literis com o que está no Evangelho. Então ninguém pode dizer em sã consciência, quem é honesto cientificamente, quem é honesto historicamente, não pode dizer que o Cristo não existiu. Porque senão vai dizer que todo esse povo está mentindo. Os escritores romanos, os escritores judeus, e vai ter que dizer também que César não existiu, que Pilatos não existiu, que Suetônio não existiu, que Cleópatra não existiu, que Napoleão Bonaparte não existiu. Então vamos negar tudo. Se é para brincar de fantasia com a história, então nós vamos negar tudo. Porque é interessante, né? Quando querem atacar a igreja, nega, fica por isso mesmo, e ninguém prova nada. Mas de repente falam dos outros, aí tá, tudo é verdade. Professor, lembrando também que esses escritos dessas pessoas aí são referências com credenciais para saber aquilo que realmente existiu na história. Porque, como dizem por aí, papel aceita tudo, né? Claro. Então, qualquer um pode chegar e escrever hoje qualquer coisa. Então, vamos dizer assim, mas o que está escrito aí foram, talvez até os cristãos escreveram. Não, esses documentos que o senhor citou aí, eles são referência daquelas pessoas que querem estudar realmente a história, aí são que vão documentos históricos e, portanto, científicos. Né? Tá aí.